existe uma possibilidade de se erguer, de virar esse negócio. É orando ao Deus do céu e jejuando perante a Ele para que essa chave vira. Não existe demônio que fica de pé quando uma igreja se determina em levantar em oração, em jejum. Não existe porta do inferno que aguente. Todas cairão por terra para a glória de Deus. Jerusalém não tem alegria, está uma derrota, uma miséria aqui só. Lamentei, chorei, foi amargo para minha alma, mas eu orei ao Deus do céu. Mas eu sentei para chamar Deus no canto e desabafar tudo que está aqui dentro e colocar diante do céu, porque só Ele que pode resolver. E dizer: Deus, a miséria está desse jeito, meu marido não converte, a coisa está ruim, mas eu tenho certeza, o Senhor tem a chave para virar esse negócio nessa noite. Livro de Neemias, capítulo de número 2, irmãos. Glória a Deus. Livro do Neemias. Tivemos uma introdução. Hoje é a parte da continuidade da semana passada. E a gente está no mês de agosto, chamado Neemias, a reconstrução. Em meio às dificuldades. Quem achou, diga amém. Versículo, vou pegar aqui o verso 2. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim escrito, escute-nos. Por esse motivo, versão King James, tá, irmãos? Atualizada. Só para lembrar aqui, não estou usando a corrigida. E por esse motivo, me indagou, por que o teu rosto está entristecido? Se não estás enfermos. Isso só pode ser tristeza da alma. Então, neste momento, tive muito medo. Poder vos assentar, por gentileza, irmãos. Glória a Deus. Quem está ligado nessa noite, diga amém, irmãos. Eu digo, irmãos, que sempre é uma responsabilidade imensa do que se vai falar aqui na frente, irmãos. Porque não é a palavra do homem, e sim a palavra de Deus que tem que ser pregada com toda a verdade. Amém? Capítulo 1 de Neemias, eu expliquei domingo passado que ele ouviu a notícia da destruição dos muros em Jerusalém. Neemias se assentou, chorou, lamentou, confessou os pecados daquele povo. E entre o capítulo de número 1 para a chegada do capítulo de número 2, demorou aproximadamente 4 meses. Quantos meses? 4 meses. Bem sabemos, já expliquei isso aqui, ressaltando de novo, que Neemias era o copeiro do rei Artaxerxes. Um obreiro, por gentileza, Diácono Zé, vem de ficar de frente para o templo, fica meio de lado assim, observando, né, as motos que vêm de lá, para poder ficar olhando, porque o mínimo que a gente podia ter, irmãos, é um respeito quando se fala em porta de igreja, porta de escola, e não é legal isso, irmãos.
Aí acontecem algumas situações, é porque Deus nos livrou. Deus não se deixa se escarnecer. Aquilo que o homem planta, isso o homem colherá. O mínimo que poderia ter um pouco de respeito, de temor, é o que não estou vendo nem observando, infelizmente, nos últimos dias. Entre o capítulo de número 1 ao capítulo de número 2, Neemias ele entra em um propósito com Deus de oração, de jejum. Exatamente no livro do capítulo de número 2, começa entre o mês de Nisan e Abib, que é o calendário hebraico, que é entre o mês de março e abril. Quando Neemias, o copeiro, chegou diante do rei para lhe servir o vinho, porque tinham muitos atentados, então o copeiro tomava primeiro, por causa do risco que o rei poderia sofrer. E o rei, quando olha para o rosto semblante do Neemias, logo o rei Artaxerxes, ele percebe algo que não está muito bem. É isso que eu quero tratar em alguns pontos, porque eu sei que não é fácil se reconstruir em meio às dificuldades. Reformar uma casa é muito mais dificultoso do que se começar uma casa do zero. E o rei Artaxerxes, ele percebe e diz: por que está entristecido? Porventura está doente da carne? Logo o rei percebeu que a doença não tinha nenhuma doença, um diagnóstico no corpo de Neemias. E o rei, ele diz assim: isso não é nenhuma enfermidade, senão a enfermidade da alma. Diga comigo, da alma. Logo, o rei Artaxerxes, ele percebeu pela feição do rosto de Neemias que ele não estava legal. E que o problema de Neemias, escute aqui, irmãos, não era físico. Que o problema de Neemias era exatamente um grande conflito que ele começou a passar por ouvir o que aconteceu com a terra dos seus pais em Jerusalém. E o rei Artaxerxes, ele disse: esse problema não é outro senão um problema na alma. Escute aqui, todos nós, quer preto, branco, rico, medo, persas, qualquer etnia, todos nós, se temos uns problemas que muitas das vezes não conseguimos resolver, são os problemas dos nossos conflitos interiores. Sim ou não, irmãos? Às vezes queremos transportar os nossos problemas para outras pessoas e não conseguimos encarar os nossos problemas. E aonde que está o maior problema que pode desencadear dentro de uma pessoa? É o problema, diga comigo, na alma. Parece que eu estou pregando novamente aqui, falamos mês passado sobre a tricotomia, corpo, alma e espírito. É só dando um lembrete aqui. Romanos 14, ele diz assim, ele começa o verso 1, 2 e 3, que nós devemos, que somos maduros na fé, carregar aqueles que estão enfermos na fé. Outra versão diz carregarmos aquele que é débil na fé. Existem muitos, eu vou explicar isso aqui, que não era o caso de Neemias, que na verdade eles são, ou pessoas que são enfermas na fé, com os problemas exatamente alojados aonde? Na sua alma. E quando o problema é comigo, não existe lugar bom, porque todo lugar que eu for, vou achar problema, vou achar guerra, vou achar confusão. Toda pessoa que não é bem resolvida interiormente dentro dele, ele pode, dizendo o homem, arrumar a melhor mulher do planeta. Cedo ou mais tarde o casamento vai de água abaixo, porque o problema não está na estrutura do casamento, mas está nos seus conflitos emocionais que um dia não foram resolvidos.
O problema de muitas situações, que muitas vezes vai se desmanchar de um dia para o outro, são os desequilíbrios, os problemas que não sabemos tratar dentro de nós mesmos. Vemos agora uma pessoa, um responsável pela parte técnica de um clube de futebol chamado Flamengo, a qual o homem desequilibrado, ele dá um soco em outro jogador e teve logo que ser expulso por justa causa para não criar mais problemas dentro de um clube de futebol famoso. E qual é os problemas que não são resolvidos? Por que chegam numa situação dessa? São problemas que não são resolvidos anteriormente, são problemas que não são resolvidos dentro do interior da pessoa. E toda pessoa que não vai bem com o seu emocional, há um risco de tudo quando ele venha fazer, venha dar errado. Porque queremos tratar o nosso exterior, mas esquecemos que nós temos que tratar também o nosso emocional. O rei, ele percebeu e fez uma leitura da face de Neemias. Algo não está legal, algo não está certo. Escute uma coisa, se tem uma coisa que a gente consegue logo colocar os olhos sobre uma pessoa, nós conseguimos ter uma leitura daquela pessoa, quando ela está com raiva, quando ela está triste, quando a pessoa está desconfiada, quando a pessoa está com medo, quando a pessoa carrega trauma, quando a pessoa é viciada e que não consegue se libertar. Quantas inúmeras vezes cheguei já em ambientes de fazermos uma leitura da pessoa e falar todos os seus diagnóstico, porque o que está na alma consegue transferir automaticamente para a face do rosto. Escute isso, todo problema que muitas das vezes não são resolvidos interiormente dentro da nossa alma, consegue transmitir para o nosso semblante, porque não tem como não ser aquilo que você quer ser quando você não está bem com você mesmo. As pessoas logo conseguem se revelar pela face do seu rosto. Sim ou não, irmãos? Você percebe, tem pessoas que têm esse senso de sensibilidade, quando as pessoas são firmes e quando não são firmes, quando as pessoas são legais com você, quando elas estão usando de sinceridade. E isso o rei identifica muito bem, e ele começa a dizer: o seu rosto está com semblante triste. Então, neste momento, ele teve medo, o Neemias, achando que o rei poderia achar que era algum atentado contra ele por causa dele ser copeiro e de servir o rei naquele lugar. Ou seja, naquele momento, ele começa no verso de número 3, versículo de número 3: justifiquei ao rei, que o rei viva para sempre. Como meu rosto não estaria triste se a cidade que está o sepulcro dos meus pais está completamente destruída e as suas portas consumidas pelo fogo? Escute uma coisa, irmãos, eu sei muito bem que o problema aqui não era o problema que Neemias, ele estava sofrendo de mágoas, de algo do passado. Ele estava triste por causa de um acontecimento que ele ficou sabendo. Os sepulcros do seu pai foram destruídos. Os inimigos não respeitaram a memória dos seus pais. Ele soube do seu irmão, lá no capítulo de número 1, que os muros estão derribados, estão destruídos. Aí Neemias fez uma colocação para o rei Artaxerxes, dizendo: como não está triste com uma situação dessa? A cidade dos meus pais estão destruída. Ou seja, o que aprendemos aqui é que temos fases na nossa vida que iremos passar por tristezas. Nem todo dia é dia de alegria, nem todo dia às vezes estamos com nossa alegria, com nosso ânimo lá em cima. Muitas das vezes vivenciamos momentos às vezes de tristeza. E Neemias, ele fez uma colocação para o rei dizendo: como não ficar triste? Como não ficar triste de uma situação dessa? Eu estou triste.
Eu estou realmente entristecido, isso atingiu logo a minha alma. Coisas assim que acontecem nos nossos dias atuais, coisas que nós esperamos que aconteça o resultado e às vezes não acontece. E isso nós entristecemos. Quantos pais que vê os seus filhos se perdendo e automaticamente é natural encontrar algum pai, uma mãe ou um parente de ver eles tristes porque não consegue ver os seus filhos libertos, sim ou não? Quantas mulheres ficam tristes porque às vezes os seus esposos não são cristãos e não lhe entende o seu dia a dia. Quantas das vezes a pessoa é mandada por justa causa em alguma determinada situação e às vezes a situação que vai girando em nosso meio, isso vai entristecendo a pessoa. Foi a pergunta que Neemias fez para o rei: como não ficar triste por uma situação dessa que nos aconteceu? E lá em Jerusalém, esse Neemias, ele poderia deixar isso para lá, porque ele estava morando na fortaleza desse rei, mas ele se preocupou, ele logo se atentou para aquilo, porque ele queria novamente restaurar os muros que um dia tinha sido derribado pelos inimigos. Eu profetizo em nome de Jesus que nessa noite Deus está levantando Neemias aqui, para poder se levantar em meio às cinzas, em meio ao caos, para dizer: o caos ele se instalou, a tristeza ela veio diretamente no meu coração. Eu sei que as coisas estão indo embora e automaticamente a tristeza vem de forma natural e ela vem direto ao meu coração. Mas Neemias entendeu que a tristeza ela estava vindo em sua direção, mas que ele precisava reagir e fazer alguma coisa diante daquele caos. Eu tenho uma palavra profética para a tua vida e para a minha vida. Em meio ao caos, em meio à tristeza, em meio às depressões, às ansiedades do dia a dia, em meio aos vícios, a tantos desastres que está acontecendo por aí, é igual a fênix lá da mitologia grega, ela vai se ressurgir em meio às cinzas e ela vai voar. É um paradoxo, é só uma comparação. Nessa noite Deus te trouxe aqui para dizer para alguém: se for para ressuscitar no meio das cinzas, se levante. É como Jó dizia: eu me rescarei diante do Senhor. E ele pegou um caco de telha e começou a se raspar a sua pele. Aonde? No meio das cinzas. Eu tenho uma palavra que veio aqui do céu para a nossa vida. Deus vai levantar pessoas aqui, nem que for do meio das cinzas. Eu creio nessa palavra. Quem crê nisso? Deixa eu ver, irmãos. Em meio aos desertos, Deus vai fazer correr rios de água da vida na tua vida. Eu profeto, meu Senhor da glória. Não é emoção de pregador. Eu sinto o arrepio do céu, irmãos, aqui no alto da minha cabeça até a planta dos pés. Eu profetizo que em meio à porta fechada, Deus ele vai abrir as portas para a sua vida. Eu creio que em meio às tristezas, em meio às percas, o Senhor ele terá algo grande para... Quem está comigo nessa palavra aqui? Deixa eu ver, irmãos. É palavra nessa noite para te destravar, para te desbloquear. Aleluia. Então o rei me perguntou: o que estás desejando me pedir? Escute aqui, irmãos. Aqui vai um código muito poderoso, uma senha muito poderosa. Neemias não aparece aqui dizendo assim: hey, me envie para Jerusalém. Você não vê isso aqui. Eu estava lendo hoje de tarde, falei: Camila, eu preciso sentar, ler o sermão. Ela: mas você já leu. Aí eu levantei um pouco. Eu falei: porque agora é o momento de eu respirar o sermão. Eu preciso respirar, inspirar. Eu tenho que expirar, eu tenho que respirar ele. E dentro desse texto aqui, quando eu estava lendo, eu comecei a analisar uma coisa. Neemias não pediu para ir em Jerusalém, pediu, mas o rei disse. Então o rei perguntou: o que deseja me pedir? Tem situações que o Deus do céu, ele já sabe que almeja o seu coração. E antes de você pedir a ele, ele já revelou o que está no teu coração aqui nessa noite. Alguém pegou aqui, ó. Vou repetir de novo. Antes de você pedir ao Deus do céu, ele já sabe o desejo do signo do seu coração. Oh, aleluia!
Oh, aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Por que que o rei Artaxerxes fez isso? Porque ele sabia que no coração de Neemias era de ir restaurar e levantar os muros em Jerusalém. Eu sei que você quer se levantar, mas às vezes não consegue. Eu sei que nós viemos aqui nessa noite para restaurar aquilo que é preciso ser feito na sua vida. E antes de você perguntar a Deus que precisa ser feito isso, Ele já sabe muito bem aqui nessa noite o que você precisa. E nesse instante eu fiz uma rápida oração ao Deus dos céus. Eu não vou explicar isso aqui não, para não o sermão demorado. Primeiro, segundo, vai lá no terceiro céu a minha oração. Ele fez uma rápida oração, porque para pedir ao rei, ele já tem ele já tem autonomia, mas ele vai orar para ver qual vai ser a Tem gente que sai tomando um monte de atitudes sem primeiro pedir em oração a Deus a sua Os passos do bom homem são confirmados pelo Senhor. Corinto fala que nós andamos por fé e não por vista, e na direção de Deus, e não na nossa direção. O rei disse assim para ele: Neemias, o que você me pedir, eu vou dar. O que você quer? Você acha que o rei já não sabia o que ele queria? Mas ele queria ouvir da boca de Neemias o que ele queria. Deus já sabe o que você quer. Mas tem um ditado que diz lá no Carioca, lá no Rio de Janeiro, assim, ó: boca fechada não come. Boca fechada não come. Vou repetir de novo: boca fechada não come. Pastor, eu sei que Deus é onisciente, onipotente, Ele sabe o que eu quero. Sim, Ele sabe o que você quer. Mas se você não gritar aqui nessa noite e falar: Deus, eu preciso dessa vitória, eu preciso dessa libertação, Ele não vai agir. Quem chegou aqui nessa noite para abrir o seu coração e gritar para Deus e dizer: Deus, eu preciso disso. E respondi: olha a sabedoria de Neemias. Em meio ao caos, Deus vai dar sabedoria para Neemias restaurar o que era preciso. Deus está te dando sabedoria mais ainda para a tua vida nessa noite, para se posicionar em meio às reconstruções. Quem está tomando posse disso aqui, irmão? Aqui tem pessoas que vêm nessa noite que têm dito assim para Deus durante esses dias: me dá, Senhor, sabedoria para me saber agir nesse caos. Vou repetir de novo: Senhor, me dá sabedoria para me agir neste problema. Respondi: se for do teu agrado, e se o teu servo puder contar com a tua bondade, logo de que me permitas ir ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pai, para que eu, verso 5, para que eu, diga comigo, reconstrua. Diga, reconstrua. Diga-se comigo, ainda que caiu. Diga, ainda que quebrou. Ainda que está enfraquecido, diga: o Deus do céu, diga, vai levantar Neemias, diga, para reconstruir, diga, para reconstruir, vou repetir de novo, para reconstruir. Ageu 2:9, dizendo para essa palavra: a glória da última casa será maior do que a da primeira. Quem pegou aqui, deixa eu ver. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Eu profetizo que Deus vai te usar nesses últimos dias para reconstruir aquilo que é preciso ser feito. Deus nos trouxe aqui nessa noite para nos reconstruir no nosso emocional, do nosso espírito. Para quê? Ele está dizendo: ainda que está quebrado, mas eu quero reconstruir para que a glória volte a habitar dentro daquele propósito que eu quero. Olha a colocação do Neemias: se for do teu agrado, ó rei, e se o teu servo puder usar de bondade comigo, eu quero isso. Neemias, aqui você vê ele se impondo aqui, sim ou não?
Sabe o que é? Sabe que muitas coisas travam em nossas vidas? Do modo em geral, é porque nós chegamos em determinados ambientes e não sabemos como falar. A gente muitas vezes quer chegar e já o quê? Impondo. Uma palavra, ela pode destravar muita coisa. Diga comigo, uma palavra, diga, pode destravar muita coisa. Diga, mas uma palavra pode bloquear, diga, 1000 coisas. Diga, 1000 coisas. O rei ouviu isso. Olha que o rei está ouvindo. Se for no seu agrado, ó rei, e usar de bondade, eu quero isso. Aqui vai uma palavra aplicada para a nossa vida mais uma vez. Quando Deus tem para fazer algo na sua vida, na minha vida, não precisa arrombar a porta. Quando Deus tem algo para fazer na sua vida, não precisamos tomar nada que é de ninguém. Quando Deus está para fazer aquilo que Ele quer no meio da sua família, nós não precisamos se precipitar e agir do nosso jeito. Agimos do jeito e da vontade que o Senhor quer para as nossas vidas aqui nessa noite. Então o rei, tendo a rainha assentada ao seu lado, diga comigo, tendo a rainha sentada do lado do rei, me perguntou, quanto tempo levará esta tua viagem? Um caso falando para Neemias. E quando vai regressar? Depois de informá-lo sobre a duração da missão, ele concordou em liberar-me. Diga comigo, me liberou. Diga, para reconstrução. A rainha fez uma situação, olha que interessante. Quanto tempo vai demorar a viagem? Ah, tanto tempo. E quanto tempo vai regressar? Com esse tempo. E quanto tempo foi a reconstrução dos muros em Jerusalém? Quanto tempo? 52. 52 lembra a Páscoa, o Pentecostes, 50º após a Páscoa. A rainha queria saber quanto tempo. Guarde isso aqui, moço. Neemias está no propósito de quê? Diga comigo, de reconstrução. Diga, reconstrução. A rainha perguntou, quanto tempo? E que dia que vai voltar para cá? Hoje foi lido um texto lá de Atira, dessa igreja, que fala assim, dei tempo para lhe se arrepender. Senão em breve voltarei e removerei aonde você está. Escute uma coisa. Tudo que fizemos nessa terra, nós não podemos perder mais tempo. O rei perguntou, quanto tempo? Ele tem que dar um tempo. Vai demorar quanto tempo? Vai regressar que dia? Tem gente perdendo tempo com aquilo que é precioso, que é a sua vida. Tem gente perdendo tempo, em vez de aproveitar as coisas grandes que o Senhor reservou para a vida deles. Tem gente perdendo tempo de realmente se regozijar no seio da sua família. Ele para onde? No tempo. E Neemias dá uma resposta. Eu tenho um tempo debaixo do céu para mim ir lá na missão e voltar nesta missão. Deus está dizendo para pessoas aqui hoje, tome essa palavra para a sua vida. Existe um tempo de Deus para a tua vida. Eclesiastes capítulo 3 cita 28 tempos. Tempo de chorar, mas é tempo de se alegrar. Tempo de perder, mas é tempo de resgatar. Tempo de espalhar, mas é tempo de ajuntar. Qual é o tempo, pastor de Deus, para a minha vida? É tempo de ajuntar. Toma posse essa palavra. É tempo novamente de se reconstruir. É tempo de dizer, Deus, não quero perder um tempo mais, porque eu sei que a minha vida é preciosa e debaixo do céu ela tem um propósito para ser cumprido na terra. O que é que você está fazendo com o seu tempo? Jogando fora ou aproveitando ele? Inclusive, irmãos, olha aqui. Tem gente que para o seu precioso tempo com coisas que sabe que não te edificam, irmãos.
A gente agrada a todo mundo, sim ou não, irmãos? Não. Mas também eu não posso carregar uma síndrome que todo mundo quer falar de mim. Vão falar, irmãos. Só que eu não posso parar minha caminhada, o meu tempo que é precioso, porque alguém está falando de mim. Não posso. A caminhada, ela prossegue. E ela prossegue para onde? Diga comigo, para o alvo. Diga para o alvo, irmãos. Então diga assim comigo, falando de mim ou não? Diga, falando e jogando pedra ou não? Diga, eu não posso parar mais no meio do caminho. Diga, eu não posso parar no meio do caminho. Diga, eu tenho uma missão. Diga, eu tenho uma missão. Diga bem forte, diga, eu tenho uma missão. Diga, essa missão, diga, tem um tempo. Diga, tem um tempo de Deus para minha vida. Quantos querem que Deus venha te usar dentro desse tempo aqui nessa noite? Deixa eu ver, irmão. Existe um tempo e o tempo é agora. Não pare a sua vida por nada. Não pare, pelo amor de Deus. Diante da anuência do rei, eu lhe solicitei, se for do teu agrado, olha aí, Neemias não está impondo nada, em nenhum momento. Eu poderia levar cartas do rei aos governadores da Transilvânia, a província do Eufrates Oeste, a fim de que me deixe passar até chegar em Judá. Escute, olha aqui, estou terminando já. Neemias já tinha o quê? Diga comigo, a liberação do rei. Mas o Neemias não é bobo. O Neemias falou assim: rei, me dê cartas, para que quando eu chego lá, o governador, acho que eu vou parar aqui, irmãos. Aqui tem uma explosão de revelação de Deus para a nossa vida. E ele disse assim: eu preciso de carta, o responsável da floresta, para que eu pegue madeira, para reconstruir o quê? Diga comigo, os muros. Um dos governadores que poderiam ser da época era exatamente Sanbalate. Eu explico isso aqui domingo que vem. Diga comigo, Sanbalate. Eu vou lá para o versículo 10. Sanbalate, o Eronita, Tobias, o oficial, amonita, não esconderam seu profundo desagrado, assim que notaram que havia alguém interessado no bem dos israelitas. Vou dizer de novo aqui, irmãos. Escute isso aqui, irmãos. Não, eu vou dizer, eu sei que está calor, um pouquinho, né, irmãos? Mas o tempo está agradável. A fé vem pelo ouvir a sua palavra. Sanbalate, Tobias e tal, aqueles homens não esconderam no seu profundo desagrado, assim que notaram que havia alguém interessado no bem dos israelitas. É um absurdo. Tem coisas que mesmo você fazendo bem, você sofre. Tem gente que sofre às vezes só por fazer, diga comigo, o bem. Sanbalate ouviu que alguém quer fazer o bem, mas ele se desagradou. Aqui tem pessoas, irmãos, que Deus conhece o seu interior, que está sofrendo só porque quis fazer o bem. Quando eu li isso hoje à tarde, eu fiquei inspirando o sermão. Falei, eu preciso inspirar ele. Eu disse, Deus, como que tem pessoas que ainda detestam quando alguém faz o bem para outra pessoa? Cabure que é fácil. Aleluia. Tem mais pessoas maldosas querendo ver a nossa derrota do que o bem. Tem gente que mais se ira com ele porque quer ajudar o necessitado, porque está fazendo bem a alguma pessoa. Deus, ele te trouxe aqui para dizer no seu coração: continue fazendo bem, porque mesmo você fazendo bem, vão se levantar os inimigos.
Ainda mesmo você fazendo bem, vão se levantar os inimigos do seu adversário, da sua alma. E por isso que tem pessoas que falam bem assim: eu não vou fazer mais o bem, não vou ajudar mais ninguém, eu não vou somar com mais ninguém, porque toda vez que eu faço o bem, eu quebro a cara. Independente de quem gostou ou não, você nasceu para fazer a diferença. Continue fazendo bem, praticando bem, em nome de Jesus. Quem está comigo na palavra? Deixa eu ver, irmãos. Aleluia. Eu sinto que Ele está presente aqui, está desbloqueando muita vida aqui nessa noite. Oh, aleluia. Quem nunca teve sentimentos assim, irmão? De carregar uma poxa, Deus fazendo bem. Tem alguém que te desagrada, problema de quem te desagrada. Porque alguém que só te faça o bem, ele só pode dar o melhor daquilo que ele tem, irmãos. E continue dando o melhor que você tem. Versículo de número 12. Levantei-me durante a noite e saí com alguns dos meus amigos. Todavia não compartilhei com ninguém o que o meu Deus havia entusiasmado. Acho que eu vou parar aqui no versículo 12, irmãos. Eu dou a continuidade domingo que vem. Que horas aí, presbítero Luciano? Oi? 8h10 já? Mas eu comecei que hora? 7h40? Levantei-me durante a noite e saí com alguns dos meus amigos. Todavia não compartilhei com ninguém o que o meu Deus havia entusiasmado o meu coração para que eu fizesse por Jerusalém. Não levei animal algum, a não ser aquele que eu montava. Não, isso aqui é... Eu tenho que falar isso aqui. Mesmo que se fosse meia-noite, estivesse cansado o povo, eu não poderia ir embora hoje sem falar isso aqui. Diga-se comigo, levantei. Diga, durante a noite. Diga, e saí com alguns. Diga, dos meus amigos. Todavia, diga, todavia, não compartilhei com ninguém o que o meu Deus havia, diga, me inspirado. Isso chama intimidade com Deus. Pastor, eu sei que eu posso contar com a Joana, eu sei que eu posso contar com o João, eu sei que ele é meu amigo nas horas mais difíceis, mas tem momento que é só você e Deus daquilo que ele colocou no seu coração. Quem pegou isso aqui, ó? Quem pegou isso aqui? Sabe por que muitas coisas às vezes está errado? Às vezes quebramos a cara porque queremos sair compartilhando tudo que Deus colocou em nosso coração. O que Deus colocou no seu coração é para você, e na hora certa tu vai revelar e vai dizer: é isso que era o meu projeto. Não porque eu ando com meu amigo que eu tenho que sair falando tudo para ele. Não é isso. Tem coisas que Deus coloca em nosso coração que é você, diga comigo, e Deus. Ele colocou algo. Ele disse assim: não, o meu coração para que eu fizesse por Jerusalém. Não levei animal algum, a não ser aquele que eu montava. Diga comigo, não levei. Diga, animal algum, a não ser o que ele estava. Lá no verso 14, aí ele vai andando de noite, de madrugada. Fui ainda mais adiante até o portão da fonte, até o tanque do rei. Contudo, ali não havia sequer espaço para o animal. Diga comigo, espaço. Diga, para o animal. Não, esse aqui, irmãos, diga-se comigo, Neemias. Diga, desce numa fonte. Diga, desce numa fonte. Diga, chegando lá. Diga, chegando lá. Diga, não havia espaço. Diga, para os animais. Pega isso aqui, irmão. Pega isso aqui. Quem tá ligado aqui no céu, diga amém. Pega isso, irmão. Pega isso aqui. Eu até comentei um pouquinho com o presbítero Luciano. Não falei tudo. Se ele tivesse falado com seus amigos, os amigos de Neemias iam dizer o quê? Neemias, não sai só com cavalo. Sai com os... Diga comigo, os animais. Ainda por uma boa vontade, iria atrapalhar quem?
Neemias, porque onde ele chega, mal só cabe o cavalo dele e mais ninguém mais. Se os amigos deles poderiam falar, poderia atrapalhar o projeto em que Deus tinha colocado no coração de Neemias. Tem muita gente que é nosso amigo, que quer nosso bem, isso é fato, mas às vezes ainda dando conselho do bem, ainda pode nos atrapalhar. É por isso que tem hora, momento certo para tudo aqui nessa noite. Aí Neemias entendeu isso. Verso 12, eu vou voltar lá em cima e a gente ora. Levantei-me durante a noite e saí com alguns dos meus amigos. Todavia não compartilhei com ninguém o que o meu Deus, diga comigo, havia, diga, me entusiasmado. Inclusive, eu falei isso aqui domingo passado. Tem gente que sai compartilhando tudo e todas as coisas, e muitas das coisas não devemos compartilhar, irmãos. Diga assim, havia, diga, me entusiasmado. A palavra entusiasmado quer dizer, diga, cheio, diga comigo, cheio, diga, de Deus, diga, no interior. Diga-se comigo, Neemias, diga, vai para uma missão. Diga, vai para uma missão. Diga, e a missão, diga, é reconstruir. Neemias chega na tarefa, de madrugada ele levanta. E ele diz assim, Deus me entusiasmou. Traduzindo, ele me inspirou. Ele me deu uma explosão de alegria. Pega essa senha. Neemias está dizendo assim, ele me encheu o meu interior cheio de Deus. Paro por aqui. Quem pode se colocar de pé? Quem pode se colocar de pé aqui nessa noite? Pode faltar, irmãos, muita coisa. A porta pode fechar. Os inimigos podem se levantar. O bombardeio pode vir de tudo quanto é lado. Pode vir as artimanhas do diabo. Mas quando você está cheio de Deus, meu irmão, dentro de você, nada te para. Você é um tanque de guerra. Ou o diabo sai da frente ou você passa por cima como rolo compressor aqui nessa noite. Eu quero perguntar, quem está cheio de Deus aqui no teu interior? Deixa eu ver, irmão. Deixa eu ver. Oh, aleluia. Quem está cheio de Deus no teu interior? A Bíblia diz que rios de água da vida fluirão de dentro para fora. Se tem alguma necessidade que o homem precisa, é estar cheio de Deus dentro dele. Se tem algum homem, alguma mulher que precisa de alguma coisa, é estar cheio de Deus dentro dele para transbordar para outras pessoas. Pega essa senha aqui. Só pode transmitir Deus para outras pessoas é quando eu transmito, é quando eu transbordo Deus para outras pessoas. Porque quem não está cheio de Deus não vai ter entusiasmo. Quem não está cheio de Deus no teu interior não tem força alguma, sim ou não? Diga assim comigo, o desafio é grande. Diga, o desafio é grande. Diga, mas eu estou cheio. Diga, de Deus. Diga, de Deus. Diga, os homens falaram. Diga, os homens falaram que não vai dar certo. Diga, que a coisa não vai virar. Diga, que o negócio não vai virar. Diga, mas quando estou cheio de Deus, sai da reta. Que quando você está cheio de Deus, não tem inferno que pare você. Quando você está cheio de Deus, não tem deserto que te pare. Quero perguntar, quem está cheio de Deus aqui? Deixa eu ver, irmão. Só quem está cheio de Deus, eu quero te chamar, eu quero orar. Você vai vir aqui na frente e nós vamos adorar o nome daquele que vive e reina. Só quem está ligado no céu. Eu quero orar pela sua vida. Sai do seu lugar, vem cá na frente. Nós estamos nessa série reconstruindo em meio ao caos. Vem cá, eu quero chamar você. Vem cá na frente.
Quem tá cheio de Deus aqui? Pra sempre, amém. Oh, aleluia! Vamos adorar, adoramos, porque cria um clima de adoração nesse lugar aqui. De louvor. Ele a glória. A Ele! Oh, bendito é o nome do Senhor. Para sempre, amém. ainda de pé, estende a mão para cá. Tu tá numa tarefa, e a tarefa é de se reconstruir. Olá, baraçora, balarábia. Ô, irmão, Deus é tão bom. Pode faltar tudo, mas se eu tô cheio de Deus, não tem como não virar. Olha, pra sempre. Ó, eu quero falar algo de Deus aqui. O nome da irmã mesmo é? Oi? Valéria. Vem cá. Olha pra mim. Eu vou falar uma coisa aqui, Valéria, que é uma percepção, uma leitura que eu tive da irmã. Pra mim não é novidade o que eu vou falar aqui. O que eu vou falar aqui é simplesmente fato. O seu coração, em alguns momentos, ele tem se fechado por simplesmente por querer fazer o bem. E por causa disso, houve uma seta do inimigo no teu coração para te entristecer. Fala assim, eu vou parar de fazer o bem. E por causa de fazer o bem, você quase se arrebentou. Calaito, ore que bacia. Eu tô arrepiando todinho aqui. Quem crê que Jesus está aqui presente aqui? Pode chorar. Eu vejo como um bloqueio querendo fechar o teu coração. Mas o Senhor dos Exércitos aqui nessa noite, Ele está dizendo para a tua vida: continue praticando o bem. Continua sendo aquilo que você é. Não muda por causa das pessoas. Não muda por causa dos homens. Porque quem pode chorar? Porque hoje eu vejo uma tristeza caindo por terra contra a sua vida. Ó, saindo uma tristeza muito profunda. É uma construção. Quem está comigo no louvor? Deixa eu ver. Na adoração. Quem pode adorar Ele bem forte aqui? Deixa eu ver. A Ele a glória. Pra sempre, amém. Nossa irmã aqui. A mãe de Deus. Enquanto você adora, estende a sua mão para cá. Deus está mandando a unção para cá, irmãos. Eu vou falar algo que está no coração dela. E é muito forte que eu vou dizer aqui. A oração dela está sendo assim: não me deixe, Senhor, partir dessa terra sem antes de ver a transformação do meu filho. Oh, tô arrepiando todinho aqui. Oh, aleluia. Existe uma guerra, uma batalha tão grande que o propósito do diabo é te esfriar na fé de qualquer jeito, te colocar um desânimo. Mas o Senhor dos Exércitos, hoje Ele toca na planta do teu pé até o alto da tua cabeça, te dê saúde, te dá saúde aqui nessa noite, e te revigora o teu emocional, revigora o teu espírito aqui nessa noite, porque você está como um pedaço de um caco de telha que precisa ser reconstruído. Digno de louvor. Tem noite que não consegue
consigo dormir mais. Quem pode adorar o Senhor bem forte, mano? Pode chorar. Se derrame diante dele. É o Senhor Deus. Digno de louvor. Deus está agindo aqui nessa noite. Tu és santo, santo. Vou falar uma coisa aqui ainda. Olha aqui. É tanta lágrima que já derramou, que tem hora que sente vontade de chorar, de se derramar e não consegue mais. O Senhor dos Exércitos, Ele vai dar um basta nisso. Eu profetizo um novo tempo de Deus na sua vida, mulher. Quantos creem que o exército, o Senhor dos Exércitos está aqui, irmãos? Vem cá, varô, vem cá na frente, vem cá você, vem cá. Nós vamos fazer uma oração agora, a gente intercede, a gente faz uma oração por todos. Seu nome? Cristina. Existe uma guerra tão travada que o plano do teu inimigo, da tua alma, é te colocar dentro de um quarto presa em uma depressão, sabe? Numa tristeza profunda. Existe um plano do inimigo contra a tua vida tão grande que ele tem lutado 24 horas para te travar de qualquer jeito e te colocar no leito e te realmente acabar com os planos e projetos que Deus ele começou na tua vida, Cristina. Existe tanta coisa para Deus fazer que quando a coisa parece que vai subir, a coisa parece que começa a travar. Labore que lhe davas, que light que pode chorar, pode derramar diante dele. Porque tu tem orado assim, eu vejo assim, eu tô falando quando é de fato aqui, não é que eu não sei. Parece, Deus, que quando vai, a coisa trava. Ela para no meio do caminho. Existe algo que você quer fazer em sua vida, mas parece que não vai. Essa é a palavra que ele diz para a sua vida nessa noite. Operando eu. Quem conhece o texto, vamos dizer bem forte: operando Deus. Diga, operando Deus. Quantos creem que o Deus operando está aqui nessa noite, irmãos? Ele está presente aqui. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Enquanto você adora, Deus está movendo na sua casa. Vamos adorar o Senhor em espírito. Se entregue para Ele. Se entregue para Ele. Digno de louvor. Tu és santo. Glória a Deus. Santo é o Senhor Deus poderoso. Oh, que levará-ia. Digno de louvor. Senhor da glória. Digno de louvor. Eu vou dizer mais uma coisa aqui. Leandro. Vem cá, Leandro. Vem cá. O que eu vou dizer aqui é muito forte. É uma responsabilidade muito grande. Mas eu não vou falar coisa que eu não sei, mas eu vou falar uma coisa de fato. Aleluia. O seu tempo está esgotando. Eu sei que é muito forte, não tem a mãe dele aqui. Vem cá, assim, vem cá, fica aqui perto do seu filho. O seu tempo está esgotando. E é preciso rápido de uma mudança. Porque se não houver uma mudança, você nem passa desse ano para o outro ano. O pastor está falando isso para mim, colocar uma pressão psicológica, não.
é preciso uma mudança urgente. Porque até a sua mãe está preocupada muito com isso. Quando o Eutico cai da janela, Paulo diz: caiu, mas é uma alma. Caiu, mas é uma alma, precisa ser cuidado. Ele abraça Eutico para voltar a viver. Deixa o Espírito Santo te abraçar, Leão. A vida só vive uma vez. Neemias falou: eu tenho uma missão. A rainha perguntou: quanto tempo? Eu vou de um tempo e volto no tempo. Pastor, já levantei a mão trilhões de vezes. Reconcilie. Faça rápido o que é preciso. Porque é o que ele diz para ti, atira. Senão vou vir e vou remover do seu lugar. E dê tempo para que te arrependas. Jesus, ele te ama, Leandro. Nosso irmão presbítero Luciano, dá um abraço nele aqui, do lado dele aqui. Estende a mão para cá, vamos orar por ele. Senhor Deus, toma a vida do Leandro nas tuas mãos, ó Pai. Quem vai louvar bem forte? Senhor, abraça a vida do Leandro. Tu tá dando tempo para ele, Deus. O tempo tá chegando, tá espantando. Meu Deus. Sua alma pertence a Jesus, foi ela que te deu. Teu é o teu Calaborou da calabaraçaio. poder. Amém. Oh, Só os adoradores, irmãos. É uma guerra espiritual nesse lugar. É uma guerra. É uma guerra nesse lugar. Não há outro como, não há outro como, não há outro como. Só os adoradores. Glorificando Só o Ele. Orando. Vou orar agora. Essa senhora de vermelho aí, vem cá. A senhora estava dizendo assim no seu pensamento: Senhor, eu preciso de um milagre. O Senhor está usando para falar com cada pessoa. Fala comigo também, Deus. É assim ou não é? Você pediu para Deus falar com a senhora? Qual é o seu nome? Marileide. Marileide, escuta o que eu vou dizer. Deixa Deus cuidar do seu emocional, da sua vida sentimental, Marileide. Eu vejo uma reconstrução, Marileide, na sua vida emocional e na sua vida sentimental, Marileide. Existe, Marileide, uma barreira muito grande de algo que alojou dentro do seu coração. Mas o Senhor quer jogar isso por terra nessa noite aqui. Quer te dar vida, vida e abundância. Quer te dar alegria para a tua vida, Marileide. Sai daqui hoje dizendo: Senhor, obrigado, porque a tua misericórdia é grande. Quantos vão orar pela vida dela? Diga amém, Jesus. Diga glória a Deus. Fecha os olhos aqui. Esse moço, qual é o nome dele? Seu companheiro? Paulo. Olhe para mim, Paulo. Estende assim sua mão, Paulo. Veja o Senhor tocando na planta do teu pé, Paulo, até o alto da cabeça, Paulo. Se você crer, tu verá o milagre e a glória de Deus sobre a sua vida, Paulo. Muitas são as guerras, Paulo, para você chegar até aqui. Não era nem para você estar aqui, Paulo.
Não era nem para estar mais na terra dos viventes, Paulo. Mas Deus te cortou o laço de morte, te livrou, e hoje você está aqui louvando o bom mestre, adorando a Ele, que é digno de honra e de toda glória nessa noite aqui. Quem crê, diga amém, Jesus. Diga-se comigo, amanhã tem mais. Diga, quinta-feira tem mais. Diga, domingo. Diga, continua. Diga, continua. Diga, reconstrução. Diga, todos nós vamos dizer uma só voz. Diga assim comigo, eu estou. Isso, gostei. Diga mais forte, eu estou. Agora vamos melhorar. Diga assim comigo, estamos. Diga, estamos. Diga, numa grande construção. Quem pode aplaudir o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Oramos. Senhor, eu oro pelos que vieram aqui na frente, Deus. Toma nas suas mãos, Senhor, essas vidas. Toma a Marilede, Pai, a Cristina, Pai. Toma, Senhor, a cada um. O Senhor conhece, Pai. Toma o Leandro, a sua mãe, Senhor, nas tuas mãos. Os que estão lá atrás também, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Quebra todas as barreiras. Quebra todos os agrilhões para a glória de Deus. Quem pode louvar o Senhor e aplaudir a Ele, assentando em nome de Jesus. Aplauda mais forte o nome dEle.